Olá, pessoal! E vamos seguir então para a parte 2 do nosso vídeo. Eu acho que eu não dividi muito bem, eu falei com vocês sobre 9 livros no vídeo passado e esse a gente vai conversar sobre 11, mas eu vou tentar ser mais rapidinha, que eu tô muito prolixa, né? Eu falo demais e acaba ficando aí enjoativo, né? Então vamos lá que eu quero mostrar aí os próximos livros que eu recebi do Clube de Literatura Clássica. Vamos falar agora então sobre o livro que chegou em julho de 2021, no auge da pandemia de Covid, e o clube não poderia ter sido mais esperto em mandar pra gente um livro que tivesse muito a ver com isso. Um Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, e nesse livro aqui a gente vai acompanhar então a última grande epidemia de peste bubônica sofrida pela Inglaterra. Olha esta folha de corte maravilhosa, né? Não precisa nem falar muito. Peraí que eu vou ajeitar aqui para vocês poderem visualizar um pouquinho melhor. Aqui. Olha esta folha de corte muito bem acabada, né? Toda a estrutura do livro. Ele não é bilíngue, ele é unicamente em uma língua, né? Aqui ele vai contar, então, tudo o que aconteceu, todas as etapas da pandemia, desde os primeiros rumores até as suas primeiras vítimas, como que o caos foi instalado e tudo mais, né? Recebemos também a fotografia, né, do Defoe, uma figura, um desenho dele, uma pintura, e aqui um marcador, tem tudo a ver, né, e o símbolozinho do clube que ficou muito legal. O livro que veio acompanhando, então, o livro principal foi A Peste Escarlate. Foi A Peste, e eu tenho uma dificuldade de falar esse nome, A Peste Escarlate, do Jack London. Já aqui a gente vai ter pura ficção, né? Sobre o mundo pós-apocalíptico, onde aconteceu uma pandemia, onde fez a humanidade aí voltar à barbárie. A gente tem vários livros sobre esse tema, inclusive eu tô lendo agora o Dança da Morte, é bem parecido, né? Mas eu tô bem curiosa, porque o Jack London é um autor que eu não conheço, mas é um autor de aventura, então eu tenho muita vontade de conhecer. Vamos pro próximo. Em agosto de 2021, eu recebi aqui mais um livro lido. Sim, eu já li A Letra Encarnada, mas não nessa tradução do Fernando Pessoa. Eu li, na realidade, se chamava A Letra Escarlate. É um livro para mim que não foi tão bom, é uma leitura muito lenta, apesar de ter um tema bem interessante, né? Esse aqui é um livro do século XIX, uma literatura norte-americana, e a gente vai conhecer aqui então uma mulher que em uma comunidade puritana ela acaba tendo uma relação adúltera e resultou aí do nascimento de uma criança. E aí ela vai ser punida pelo pecado dela e vai ser obrigada a carregar pela vida toda todas as roupas que ela vestir, essa letra A bordada na frente da roupa dela, marcando ela como adúltera para toda a sociedade. Além de ser então afastada da sociedade, viver sozinha, ela ainda vai ter que criar uma criança aí nesse meio tempo com toda essa turbulência. O livro que veio junto, então, foi essa seleta de contos. A gente vai ter aqui 4 contos bizarros do mesmo autor, do Hawthorne, porém numa tradução inédita. A gente vai ter os livros A Marca de Nascença, O Jovem Mestre Brown, A Filha de Rapacini e O Véu Negro do Mistério, uma parábola. Todos com tradução inédita, feita pelo Clube de Literatura Clássica, do mesmo autor de A Letra Encarnada. E aqui a gente tem só conto bizarro mesmo, tá? Tô bem curiosa pra ler. Agora, eu não mostrei pra vocês a edição, tô falando aqui igual pobre na chuva, né? A gente tem aqui o marcador, que veio junto com o livro, uma figura do autor, né, do Hawthorne, e essa edição maravilhosa, e mais uma vez, né, bilíngue, do livro A Letra Encarnada, traduzida aqui pelo Fernando Pessoa, né? Não tem, então, nem como falar um A, nem desta tradução, nem desta edição, né? É linda demais. Se vocês não leram o livro, é um livro importante, porém lento. Se prepara, vale a pena ler, porque é um clássico da literatura, mas é mais lentinho. Vamos pro próximo. E em setembro de 2021, a gente recebeu aqui essa edição impecável, né? Não tem nem o que se falar dessa edição. E em setembro de 2021, a gente recebeu aqui essa edição impecável de Os Sertões de Euclides da Cunha.
Esse é um livro que eu tenho medinho de ler, porque acho que eu nunca ouvi ninguém falando que era uma leitura fácil e tranquila. Na realidade, ler Euclides da Cunha é você caminhar aí por trechos extremamente descritivos das Pampas Gaúchas, da Bacia de São Francisco, né? Então você vai acompanhar aqui a história de um homem sertanejo, vai ver aí suas raízes, suas crenças, acompanhar o isolamento que ele vive de toda a sociedade. E principalmente a gente vai acompanhar aqui a campanha de Canudos e o que aconteceu aí no decorrer dessa história. É um calhamacito, olha isso aqui. Mas a edição, como sempre, tá lindona. Não é bilíngue, não preciso nem dizer porquê, né? É um livro nacional, mas vai que alguém tem dúvida aí. Tá? E mais uma vez, assim, as divisões em capítulos são lindas. É um livro ilustrado quando se precisa, né? E olha essa folha de guarda linda que à medida que você vai passando, vai dando esse efeito aqui, né? Ainda lerei um dia. Olha quanta ilustração. Tem mapas. Livros com mapas sempre tem seu espaço. E algumas fotos aí reais da época. Ai, que lindo. Nem eu tinha folheado tanto assim ainda, gente. Então, junto com O Sertão de Euclides da Cunha, veio o livro Tragédia Épica do Francisco Mangabeira. E aqui a gente vai ter, então, mais uma vez, a Guerra de Canudos sendo narrada pela visão aí de um outro grande autor brasileiro. E dessa vez aí, ó, na forma de poemas. Por isso que é uma tragédia épica, né? Gente, até essas edições pequenininhas do Clube de Literatura Clássica aí são arrasantes. Tenho medo deste livro? Tenho, mas quem sabe um dia, né? E aí veio junto também esse marcador de páginas, lindão, né? Bem bonito. E uma fotinha aí do Euclides da Cunha com um trecho dele, né? Uma frase conhecida dele. Vamos para o próximo. Em outubro de 2021, a gente recebeu aqui essa obra rara nessa edição linda. A Pequena Fadete realmente não tinha tradução aí acessível para o português, então a gente teve acesso aqui a uma tradução inédita do Clube de Literatura Clássica e o livro é do autor George Sand. E recebemos também aqui uma outra obra dele, que é O Charco do Diabo. Essa história aqui vai se passar então no interior da França e a gente vai conhecer dois gêmeos idênticos na aparência, porém totalmente opostos no temperamento. A relação dos dois irmãos aí acaba sendo extremamente abalada quando esta jovem Fadete acaba aparecendo aí e dando uma mexida na vida deles. É uma menina pobre que é extremamente desprezada e que se apaixona por um dos irmãos, causando aí um excesso de ciúmes com o outro. E agora, o que falar dessa edição, né? Vocês estão vendo aí na minha mão. Não tem nem o que falar. Tá bonita demais. E olha, mais uma edição bilíngue, tá? De um clássico francês. Vieram também uma figura do George Sand com essas flores aí, ó. E esse marcador de livros lindão. Agora vamos corrigir um erro aqui, né? Antes que eu continue falando do George Sand, você fica confusa. Na realidade, George Sand é o pseudônimo de uma escritora que era admirada aí por muita gente, mas ninguém sabia que esses livros eram escritos por uma mulher e ela acabou chocando a sociedade quando ela resolveu viver a vida aí vestindo roupas masculinas e tendo vários amantes, né? Então, a biografia dela é bem interessante, se vocês quiserem dar uma pesquisada, tá? Vale a pena. Eu tô aqui, eu acho que eu até vou adiantar esse livro aqui na minha lista de livros, porque eu achei a temática bem curiosa. Já em O Charco do Diabo, a gente vai acompanhar a história de um agricultor viúvo, pai de 3 filhos, que tá procurando uma nova esposa. Quando ele vai então atrás de uma viúva que tinha sido prometida para ele, ele acaba conhecendo uma outra mulher, que é o famoso Charco do Diabo, e acaba se apaixonando por ela. Essa edição também tá lindinha. Sem orelha, mas
Assim, a qualidade é bem boa. A capa acaba ficando dobradinha, não tem jeito se você não tomar cuidado. Mas essas edições, até as pequenininhas, são bem bacanas. Não tem muito a desejar, não. Vamos pro próximo. E em novembro de 2021, mais um livro daqueles que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Nunca tinha ouvido falar no livro Michael Collas. E muito menos desse autor aqui, Heinrich von Kleist. Não vou me arriscar, não. Tá mais fácil você ler o nome aqui, ó. Desse mesmo autor, tá? A gente recebeu 2 livros dele. Um deles é esse Michael Collas, né? E o outro é esse Príncipe Frederico de Homburgo. Nesse aqui, a gente vai acompanhar uma história que se passa no século XVI. Vai contar aqui a história de um comerciante de cavalos. Olha que massa as ilustrações. Esse comerciante, então, vai sofrer uma terrível injustiça da nobreza e das autoridades, e os seus cavalos, então, vão ser confiscados ilegalmente e vão ser devolvidos num estado deplorável. Ele vai, então, se revoltar e a gente vai ver aí esse enfrentamento do Collas contra a sociedade. Um livro também impecável, não tem nem o que falar, as ilustrações aqui são lindas. É um livro bilíngue também. Língua original e tradução. Junto, então, veio o marcador de livro e uma fotinha aqui do autor, uma gravura dele, né? Muito novinho. Quando eu ler o livro, eu trago mais algumas informações dele para vocês. Já aqui a gente vai acompanhar a história do Príncipe Frederico de Homburgo mesmo, que é um oficial da cavalaria e vai liderar, então, um ataque ao exército sueco, contrariando algumas ordens que ele recebera. Tá? É um livrinho com a letra bem pequenininha, mas é como se fosse escrita aí em atos, como se fosse uma peça, né? É uma peça. Tá aqui os 2 livros e vamos pro próximo. E chegando agora no livro de dezembro, então, a gente tem esse mega clássico da literatura e assim, não precisa de comentários, né? Crime e Castigo, do Dostoiévski, um dos romances mais famosos do autor, vai contar a história do Raskolnikov, que era um jovem estudante, pobre e desesperado, que vai ficar então perambulando pelas ruas de São Petersburgo até cometer um crime que vai tentar justificar aí com uma história muito doida, né? Ele acreditava que grandes homens, quando cometiam crimes, eles eram absolvidos pela história. Vamos ver aí. Não conheço o livro, sou bem curiosa para ler. Eu já li alguns livros russos, Dostoiévski, mas esse aqui é um clássico. Eu já tenho uma edição e provavelmente vou fazer um sorteio da edição que eu tenho e vou ficar só com essa aqui, porque, né? Não dá para discutir com as edições aí do Clube de Literatura Clássica, porque são edições sempre fascinantes. Junto com Crime e Castigo, veio o livro Cadernos do Subterrâneo, também do mesmo autor. Olha essa edição com essas páginas pretas, essa letra branca, ficou lindo demais, né? A gente vai ter um narrador anônimo, que é chamado aí de Homem do Subterrâneo, e ele vai falar aqui apaixonadamente sobre a natureza humana e algumas utopias. Essa tradução aqui é inédita no Brasil. Tô curiosa. Apesar do livro ser pequenininho, ele é mais grossinho, tá vendo? Veio junto com este marcador. Curiosa, o que isso aqui tem a ver com a história. E vieram aí essas moedas do bicentenário do Dostoiévski, né? Deixa eu focar aqui para vocês verem. Vamos pro próximo agora. Uma das edições mais lindas que eu recebi aqui do Clube de Literatura Clássica foi esse livro Os Lusíadas, do Luís de Camões. Esse aqui é um clássico da literatura portuguesa, na realidade é uma epopeia portuguesa, como a Odisseia e tudo mais, e vai contar a história aí do surgimento de Portugal. Camões vai contar a história de amor entre Pedro I e Dona Inês de Castro, que é uma das personagens aí mais famosas deste poema, né, que a gente vai conhecer e conversar mais. Essa história aqui é conhecida pelos moradores de Portugal, ela dominava aí o imaginário das pessoas da época, porque foi um casal
que teve que enfrentar aí vários interesses políticos para conseguir permanecer juntos, né? É narrado em forma de poesia, é uma epopeia no fim das contas, tem várias notas de rodapé para ajudar e não é bilíngue porque é feito em português, né? Não precisa nem falar português de Portugal, mas é português, não precisa ser bilíngue. Veio junto, então, uma fotinha, uma figura do Camões. Ele não era muito bonitinho, não, né? Era meio judiado. Uma frasezinha dele aqui e o marcador. Eu achei lindo esse marcador, sinceramente. Que é uma obra de arte mesmo. O livro extra que veio junto com os Lusíadas. Olha essa folha de corte, eu esqueci de mostrar pra vocês. Tem como não amar? Não tem, né, como não amar, sério. O livro que veio extra foi o livro Castro, do Antônio Ferreira. Nesse livro a gente vai ter, então, a história contada em 5 atos da história de Pedro, que é filho do Afonso IV, rei de Portugal, e Inês, que era membro de uma importante família espanhola, que vão se apaixonar à primeira vista e vão acabar tendo esse filho, né? As consequências políticas, então, vão ser eles não vão agradar, então, os conselheiros do rei, que vão aí tentar separá-los de toda forma, né? Achei essa capa a coisa mais linda. Mais uma vez um livrinho sem orelha, mas também não... Com essas ilustrações assim, né? Não precisa nem preocupar tanto com orelha. Toda hora eu falo olheira, mas é orelha mesmo. Vamos para o próximo. Em fevereiro desse ano, a gente recebeu essa obra de arte, né? Que é o livro Ana Karenina, do Tolstói. Mais um russinho aí para fazer parte dessa coleção, né? É um grande calhamaço. Olha o tamanho deste livro. E não é uma edição bilíngue, tá? Ela é toda em português, até porque por ser um calhamaço, imagina o tamanho do livro que ia ficar se ele fosse bilíngue, né? Acho que não ia dar nem pra segurar de tão grande. Ele também não tem muitas ilustrações, estou dando uma conferida aqui, são poucas, só nas divisões das partes. Mas olha, é bonito demais, né? Veio junto com ele a fotinha, né, do Tolstói, esse marcador, que eu achei lindinho demais. Mas nesse aqui, junto com esse livro, não veio aquele livrinho extra, né? Veio só esse mesmo... Veio só um caderninho que eu já usei, acaba que eu nem tenho aqui mais com facilidade. Mas veio um caderninho junto com ele, liso, né, sem pauta, e é lindo demais. A história de Ana Karenina, então. Nesse livro, na realidade, a gente não vai ter um personagem principal específico, né? A história aqui vai se dividir entre vários núcleos familiares e toda a história vai se desenvolver em torno desses núcleos separados, né? É até difícil você achar um local que conte uma premissa mais completa de Ana Karenina, porque a maioria das vezes fala sobre a quantidade de personagens e os núcleos familiares separados, né? Mas o fato, assim, que é um consenso é que todo mundo diz que esse livro fala sobre amor e ódio, ciúme e obsessão, liberdade e repressão, religião e política, nascimento e morte, né? É um livro, assim, bem completo em vários âmbitos, até por causa desse calhamacito aqui, né? Tem nem como duvidar disso, né? Então, tá aqui. E esse livro veio acompanhado aí da imagem, né? Da figura, acho que aqui tá mais pra uma foto mesmo, do Tolstói. E esse marcador. Lindão. Esse aqui eu tenho vontade de ler muito e vai estar aqui porque vai ser uma das minhas próximas leituras, quando eu tiver um tempo maior pra ler um calhamaço desse, né? Então, vamos pro próximo. O livro Oréstia, ele é composto por 3 tragédias, que é o Agamenon, o Coéforas e o Eumênides. Eu tô colando esses nomes, tá? Eumênides, isso mesmo. Isso aqui é uma trilogia, né? Que conta as últimas desgraças que aconteceram na casa de Atreu, desde o assassinato de Agamenon até o julgamento de Orestes. Pra quem entende de mitologia, essa parte aí vai ser sensacional. Ana Cláudia aqui, zero conhecimento de mitologia, né? Mas aqui as divisões das tragédias tão lindas, né? São todas em formato de peça, né? Para aquela época, que são as tragédias, eram encenadas. Aqui a gente tem realmente a edição bilíngue. Além do que o texto é repleto de notas aí para ajudar no entendimento, porque como é um texto muito antigo, a dificuldade de entendimento é muito grande. Tipo ler Odisseia
E esses livros mais complexos e mais antigos, principalmente por causa das referências que não são tão comuns pra gente, né? Mas é bom que vem bem explicadinho aqui sobre os personagens e tudo mais. Mas tá linda a edição, tá? E aí a gente vem com, como não tem foto, né, nem figura, por causa da época que o livro foi escrito, a gente tem então aqui uma máscara com um lado branco e um lado negro. E a gente tem aqui o marcador de livro, que é um soldadinho, bom bonitinho. Não sei muito sobre o que a história fala, tá? É realmente um livro bem antigo, traduzido diretamente do grego. Então, é uma edição realmente primorosa. E o livro que veio junto com ele é o livro A Vingança de Agamenon, do Henrique Ayres Vitória. Esse livro aqui veio recontar a história de Electra, de Sófocles, né? E a vingança do personagem contra os assassinos do seu pai. Essa aqui era uma obra esquecida do mercado editorial brasileiro, então é praticamente um livro raro que a gente tem nas mãos. Show, vamos para o próximo. E o livro de abril foi essa edição aqui, primorosa, eu achei bonita demais, gente, de Oliver Twist, do Charles Dickens, né? Tava faltando um Dickensinho aí para completar essa coleção de clássicos, porque não tem nem assim como descrever como eu amo esse autor, apesar de não ter lido muitos livros dele. Lendo quase nada, eu já o amo, imagina quando eu ler tudo, né? E já começa o livro aqui com um mapa. É uma edição ilustrada, não é bilíngue. Mas as ilustrações, assim, estão de cair o queixo. Oliver Twist é um menino órfão que vai sofrer, como várias crianças daquela época na Inglaterra vitoriana, com a fome e o trabalho escravo. Ele foi vendido para um coveiro e sofre com sua crueldade e acaba fugindo para Londres. Até que ele é recolhido nas ruas, levado a Fagin, que era um velho que comandava um exército de prostitutas e pequenos marginais. E no fim das contas, então, ele acaba conhecendo um bondoso homem em que finalmente vai enxergar como um possível pai, mas fica com medo do que o Fagin possa fazer a ele. Gente, impecável, impecável. A edição tá bonita demais. E junto, né? Então, com esse livro, veio aqui, ó, uma fotinha do Charles Dickens, né? Uma gravura dele e a caligrafia bonitona dele aqui. Veio esse marcador de livro, que eu achei lindo. E veio também um livrinho acompanhando, que não veio no anterior, né? Com alguns contos do Charles Dickens. Eu amo, tá? Depois eu vim aqui contar pra vocês o que eu achei dessa leitura. Então, vamos pro último livro que chegou. E esse foi o livro que chegou referente à caixinha de maio de 2022. O livro de junho ainda não chegou, que foi o que eu falei com vocês no início do outro vídeo, da primeira parte. Caso ele chegue aí nesse meio tempo, antes de eu colocar esse vídeo no ar, eu mostro aí pra vocês o meu unboxing, né? Que veio com a edição de Jane Eyre. É um outro livro que eu já tenho, mas que eu já li e amei. Vamos lá que eu deixei aqui para abrir com vocês. E este é o livro Fausto, do Goethe. Vamos lá que eu vou passar raiva para abrir, provavelmente. Eita. Eu não gosto de usar estilete para abrir, né? Por isso que a gente tem um. Mas tem hora que não tem jeito. Aqui, mas esse deu. Vamos lá. Eita. Olha que edição, assim, primorosa, né? E esse realmente é um baita clássico da literatura e também veio aqui na edição bilíngue. Vou falar um pouquinho dele para vocês. Uma coisa dentro da nossa realidade, ainda assim a gente não pode deixar de conhecer essa obra. Junto, então, veio esse livreto com ilustrações do livro, para poder a gente aprofundar um pouco mais na história, e só lendo mesmo pra gente entender um pouco mais dos personagens, né? Um pouco mais da narrativa. Veio também uma ilustração do nosso querido alemão Goethe e
um marcador de páginas que tá bonito demais, né? Não precisa nem falar nada. Aí você deve estar falando, agora acabou a gravação, você vai descansar? Não, gente. Eita, tô derrubando coisa, tem livro aqui, tem livro aqui, tem livro aqui, tem livro aqui. Tem que colocar agora todos eles no lugar novamente. Mas eu amei fazer essa troca aí com vocês e breve eu trago uma outra coleção aí, quem sabe da finada Rádio Londres, porque eu tenho muito livro da Rádio Londres. Gostaria aí de trazer pra mostrar um pouquinho pra vocês, porque eles tiveram um catálogo sensacional e eu ainda fico triste só de saber que eles acabaram fechando a editora. Então, beijos e até mais!